A CPAD convida a todos para a 24ª Conferência de Escola Dominical em Cuiabá, Mato Grosso. Plenárias, seminários e workshops de 15 a 18 de outubro no Grande Templo das Assembleias de Deus. Avenida Historiador Rubens Mendonça, sem número, com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 24ª Conferência de Escola Dominical em Cuiabá, uma realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Adultos. Lição 11. A organização de uma igreja local. Na lição de número 11 deste trimestre, nós temos como título A Organização de uma Igreja Local. E como texto áureo, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito 1 e 5. Nesta 11ª lição sobre as cartas de Paulo, vamos estudar sobre a terceira carta pastoral de Paulo, destinada a Tito. Se Timóteo foi encarregado de transmitir ensinamentos, exortações e mensagens a uma igreja que sofria os ataques dos falsos mestres, Tito teve a missão semelhante, mas com uma incumbência a mais, que foi a de estabelecer presbíteros em cada cidade, pondo em ordem coisas que deveriam ser bem organizadas e estabelecidas. Paulo demonstra na carta a Tito que não era apenas pregador, ensinador e doutor dos gentios, mas também um administrador eclesiástico de larga visão ministerial. Ele sabia avaliar as necessidades da obra do Senhor e orientou Tito para que selecionasse obreiros cristãos que podiam ser separados ou consagrados a presbíteros, como líderes que ficariam encarregados da direção de novas igrejas, de cidade em cidade. Dessa designação é que as igrejas em geral entendem que o cargo ou função de presbítero deve ser local, sendo suscetível de reconhecimento ministerial por parte de outras igrejas. Chama a atenção, mais uma vez, nas cartas pastorais, o cuidado de Paulo quanto às qualificações a serem exigidas para o exercício das funções ministeriais, especialmente nos casos dos presbíteros. Por não serem observadas nos dias presentes em muitos ministérios as qualificações para ser líder de uma igreja, é que tem ocorrido sérios problemas organizacionais e de relacionamento entre obreiros. Na carta a Tito, vemos a preocupação de Paulo com a organização da igreja e escolha dos presbíteros. E diz para seu discípulo: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. De acordo com o entendimento da época, a igreja local deveria ter à frente um obreiro experiente e de mais idade, que fosse um ancião. Um jovem obreiro pode ter muito conhecimento bíblico e até muita unção de Deus, mas a experiência só se consegue com o tempo, com o passar dos anos, como o de Jó em 32:7. O texto indica que Paulo estivera em Creta em uma de suas viagens missionárias, em companhia de Tito, cumprindo a sua tarefa de pastor e bispo ou supervisor da obra de evangelização, em ocasião diferente da viagem em que sofreu um terrível naufrágio e foi salvo pela bondade de Deus. Com a incumbência confiada por Paulo, Tito tornou-se uma espécie de supervisor missionário, uma autoridade delegada para visitar, acompanhar e avaliar todos os trabalhos abertos nas diversas cidades da ilha. Uma providência ministerial de grande valor, pois muitos trabalhos missionários são abertos em lugares diversos no mundo e não são avaliados por uma supervisão efetiva. Daí porque
Há, por vezes, sérios problemas na missão transcultural. Num país da Europa, um missionário enviado pelo Brasil pedia ofertas aos irmãos nacionais para a construção do templo. Depois de alguns meses, quando certa importância em dinheiro já havia sido arrecadada, ele desapareceu, levando as ofertas e deixando para trás dezenas de irmãos decepcionados. Num país sul-americano, fronteiriço com o Brasil, um missionário deixava de fazer o trabalho e se tornou um vendedor de carros, de modo clandestino, enquanto a igreja que o enviara imaginava que estivesse ganhando almas para Cristo. São casos pouco comuns, mas revela a falta de supervisão do trabalho missionário. Paulo tinha o cuidado e o zelo com os obreiros e com as igrejas abertas por onde passava. Na carta a Tito, Paulo mostra a necessidade de se colocar em ordem as atividades da igreja local. A necessidade de organização das igrejas, na época de Paulo e de Tito, eram bem prementes. A obra do Senhor estava crescendo e certamente distorções, dificuldades e transtornos eram observados pelos supervisores da obra. Mas aquelas atividades eram idênticas às que são conservadas hoje, observadas hoje em igrejas locais. Estas podem ser resumidas pela ordem de importância e prioridade nas seguintes ações. Em primeiro lugar, a evangelização e o discipulado. Sem discipulado, a evangelização perde muito em seus resultados. Jesus mandou fazer discípulos e não apenas membros ou contribuintes nas igrejas. Em segundo lugar, outra atividade importante da igreja é a adoração a Deus. Depois da conversão vem a adoração. Logo, em seus primeiros passos, o novo discípulo precisa ser ensinado e levado à adoração sincera a Deus. Paulo incentivava o canto e o louvor nas igrejas por onde passava ou para quem enviava suas epístolas. Diz a palavra, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5,19. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3,16. Por falta de doutrina, quanto à adoração, é que os pastores estão dando lugar ao comércio gospel, em que cantores cobram cachês elevados para se exibirem numa demonstração de vaidade e falta de espírito do verdadeiro adorador. Uma outra coisa que Paulo falava, demonstrou, é que as igrejas precisam de ensino e educação cristã. Paulo sabia disso. Foi isso que Jesus determinou a seus seguidores. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Outra atividade importante na igreja local é a integração entre os irmãos, ou a comunhão. Uma das características da igreja em seus primórdios era a união e a comunhão entre os crentes. Diz a Bíblia, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2,44. Não havia apenas reunião entre os primeiros cristãos, mas havia união e comunhão, em torno do que se integravam uns aos outros. Certamente Tito deve ter ensinado aos irmãos de Creta a importância da comunhão com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo e com os irmãos. Uma outra parte, ele fala da assistência social ou ajuda mútua. Os cristãos em seus primórdios levavam a comunhão, ou a koinonia, tão a sério que chegaram a tomar atitudes radicais em relação às necessidades dos outros. Diz a palavra, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Atos 4,34. Tito, representando Paulo, deve ter orientado os crentes de Creta a respeito desse importante objetivo da igreja local. Um outro ponto interessante das finalidades da igreja é a organização e administração patrimonial. Nos primeiros séculos do cristianismo, a igreja nasceu de forma bem simples e desprovida de estrutura física para a acolhida dos irmãos.
A princípio reuniam-se no cenáculo, depois no alpendre de Salomão. Com o passar dos anos, cristãos reuniam-se no templo e nas casas de suas famílias, conforme Atos 5:42, 20 e 20. Em Creta, provavelmente, a organização das igrejas teve início nas casas, nos lares cristãos. Não deve ter sido fácil para Tito alcançar os crentes da ilha em todas as cidades. Hoje, a administração dos recursos materiais das igrejas torna-se muito mais difícil e requer sistemas de controle mais aperfeiçoados. Na carta a Tito, Paulo repete praticamente as mesmas qualificações que devem ter os obreiros para serem bispo, presbítero, já vistas em 1 Timóteo 3, 1-7. O professor pode destacar essas qualificações, mostrando a grande responsabilidade na consagração de obreiros. Em seguida, Paulo exorta Tito sobre o dever do obreiro de proteger o povo de Deus contra os crentes problemáticos, os desordenados, os murmuradores que proliferam como praga, e também exorta quanto aos desocupados que não querem trabalhar e viver às custas da igreja. O professor deve destacar, finalmente, o ensino de Paulo sobre como agir diante dos hereges. Diz ele: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Tito 3:10. Que Deus abençoe os professores e alunos com os ensinamentos transmitidos nesta lição, que seja uma bênção para todos. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história brilhante.